Nós estamos começando um novo ano e sempre nesse novo ano a gente tem programação nova, principalmente nós os gordinhos. Segunda-feira vou começar a minha dieta. Eu não sei a quanta segunda-feira eu já estou projetando isso. A dieta nunca sai. Então a gente faz muita programação. Aquela parábola de Jesus que eu coloquei anteriormente, de que a gente não se preocupasse com o dia de amanhã, a gente fica perguntando sobre a esperança. Porque se a gente não vai se preocupar, é porque a gente tem a esperança de que tudo aconteça bem, de que tudo corra bem. Paulo de Tarso também se preocupava com isso. Eu não sei se vocês se lembram da biografia de Paulo. O Paulo era um serviçal de Roma, com autoridade para prender e soltar, e também para mandar matar. E na época em que Jesus chega à Terra, espalhando seus ensinamentos, Paulo, acho que é a distância, Paulo começa a trabalhar naquela região, e aí ele conhece Abigail, que era uma moça muito bonita e que era irmã de Estevão. Ele de repente descobre, depois de estar muito interessado em Abigail, ele descobre que Estevão havia sido convertido, bem como Abigail, ao cristianismo por um homem chamado Ananias. Ora, ele então, na autoridade que tinha, ele precisava dar um castigo no Estevão. E o dilema era, se eu castigar Estevão, Abigail continuou gostando de mim ou não? Mas ele não teve dúvida e mandou passar o porrete no Estevão. Mataram o Estevão. Abigail, chateada, ela saiu. Foi morar com um casal numa cidade distante. Apesar do amor que ela tinha no coração pelo Paulo. Mas o Paulo não perdoava Ananias pelo fato de ele ter feito Abigail se converter ao cristianismo. E ele tinha esperança de que Abigail, apesar de tudo, que ela o perdoaria e que eles poderiam continuar a vida a dois. Mas ele continuou na sua função, ao serviço de Roma, indo para todas as regiões, e especialmente a direção principal era perseguir cristãos. Ora, passado algum tempo, ele resolveu que, apesar de tudo, e Abigail não dar notícias, ele falou, olha, o causador disso foi Ananias, eu vou lá em Damasco dar um cacete no Ananias. E se pôs a caminho para poder encontrar Ananias. Nessas andanças, ele encontra com Abigail. Abigail estava doente, escarrando sangue, possivelmente o diagnóstico fosse tuberculose. Ela morre no colo do seu amado. Se bem que Abigail falava num amor eterno, imutável e imortal. E na sobrevida do espírito, a morte do corpo. Paulo não tinha essa filosofia. O problema dele era a resolução na hora, porque era um soldado bravo, um comandante bravo. O problema dele era resolvido na força e na hora. No caminho de Damasco, eis que Paulo vê Jesus. Foi uma visão, uma aparição, não foi uma materialização, porque se fosse materialização todo mundo tinha visto. E os soldados que o acompanhavam não viram Jesus. Só Paulo viu Jesus. Os soldados ouviram um trovão. Depois desse trovão, eles perceberam que Paulo tinha ficado doido, porque ele conversava com alguma coisa que ninguém via. E Paulo, naquele momento, ele viu Jesus. Ele sentiu sobre ele aquele olhar magnânimo de Jesus, aquele olhar hipnotizador, magnetizador, de amorosidade. Ele sente no profundo da sua alma, porque era um espírito encarnado, portanto alma, ele sente no fundo da sua alma que ele tinha um compromisso do qual ele não estava se lembrando com aquele homem, com aquilo que aquele homem estava trazendo para nós. Ele reconhece nesse momento a autoridade de Jesus.
a autoridade moral de Jesus. E olhando para Jesus, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, a partir desse momento, eu estou à sua disposição. A luminosidade de Jesus era tão grande que ofuscou a visão de Paulo. Ele ficou cego temporariamente. Tendo sido socorrido, e só um soldado ficou para acompanhar Paulo até Damasco, só um soldado ficou por se condoer de Paulo, levando Paulo até Ananias. Ananias reconhece Paulo. Já tinha sido avisado por espíritos amigos que Paulo estava chegando. E em nome de Jesus, ele acolhe Paulo, o batiza e após o batizado, ele recupera a sua visão. E Paulo passa daí por diante a ter essa esperança, no sentido de dar cumprimento àquele compromisso pré-reencarnatório que ele havia feito na espiritualidade. A função dele, na realidade, não era chegar aqui para perseguir cristão, pelo contrário, a função dele seria de pregar, de levar essa palavra de Jesus aos povos, variados povos. Então, nós temos esta mesma esperança na nossa programação em todo ano que começa. A gente começa fazendo uma programação, como é que vai ser o nosso ano, o que é que nós vamos fazer de importante, que tipo de dieta nós vamos fazer para perder uns quilinhos, frequentar a academia, o nosso esporte favorito, o nosso movimento religioso, a nossa religiosidade, a nossa participação dentro do grupo religioso e, acima de tudo, a nossa participação também como um componente da comunidade. Então, ele escreve essa carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha aqui que coisa, paciência. Essa é uma coisa que a maioria de nós não tem. E a gente quer botar a culpa em Deus, né? Quando a gente vai fazer prece, a gente fala sempre: Senhor, dá-me paciência. Deus não dá paciência para ninguém. Paciência é uma conquista. Ele dá situações de você exercer a sua paciência, para você ter, a partir de então, paciência. A gente vive pedindo a Deus para nos dar paciência, mas não temos a menor paciência com os nossos interlocutores, com aqueles com os quais nós convivemos, principalmente com os nossos familiares. A maioria de nós não sabe ouvir. Quando alguém está dialogando conosco, de repente a coisa atende. Esse microfone está obsidiado. De repente, a gente não ouve o que o outro está falando, porque a gente já fala antes do outro concluir. Eu adoro ver 3, 4 mulheres, sem ofensa, conversando, cada uma conversa ao mesmo tempo, as 4 se entendem. Eu não sei como é que é essa mágica, né? Mas a paciência de ouvir é uma ciência que nós não temos. A gente não consegue ouvir o outro, deixar ele expor, mesmo que a razão que ele esteja puxando do lado dele não seja aquela que nós queremos para ele. Eu tinha um sócio na Atalaia que era o cara que mais sabia ouvir, sabe ouvir, que eu já vi na minha vida. Ele podia não concordar com nada do que você está falando. Ele esperava pacientemente que você expusesse seu ponto de vista. Depois que você terminava, aí ele ia dialogar. Nós não sabemos fazer isso. Quem trabalha com sessão de desobsessão sabe o que eu estou falando. O Espírito está lá falando as razões dele e a gente está chegando o pau no diálogo, né? Voltando para ele que ele não precisava. Oi? Que ele não precisava falar tanto. Sabia? Vai? Isso. Ora, mas essa paciência, a maioria de nós não consegue. Por quê? Porque nós não fazemos uma programação real baseada na nossa fé, que essa fé seja realmente aquela fé de quem sabe o que vai fazer, o resultado que quer alcançar com a programação que ele acabou de fazer. A gente faz a programação e fala: mas eu vou conseguir fazer isso?
O Rosen tem um conselho muito bonito, seguinte: faça uma lista dos seus defeitos, todos. Vai lembrando e escrevendo, vai lembrando e escrevendo. No fim da lista, você começa a colocar aqueles que são mais fáceis de serem trabalhados, deixando por último na lista aqueles que são mais difíceis de serem largados. E você começa a trabalhar esse defeito com uma programação periódica, em se autoanalisando, como já dizia Sócrates na antiguidade: conheça-te a ti mesmo. Você começa a se analisar e fala: eu tenho condição de largar isso aqui, eu tenho condição de trabalhar isso aqui. E você fala: eu tenho condição, eu tenho fé que eu vou alcançar. É essa fé aqui. Mas, porque enquanto eu vou subindo da fé, mas a força da esperança é tesouro comum de todos nós. Mas a força de querer atingir o objetivo determinado ainda é muito pequena em nós. A gente quer fazer uma reforma, quer virar anjo da noite para o dia. E aí a gente fica fanático religioso, não vai virar anjo, vai ser só fanático. E no fanatismo nós não alcançamos nada, nós só alcançamos desequilíbrios. Porque a gente começa a observar e analisar que todo mundo está errado, só a gente que está certo. Só a nossa religião que está certa, nós somos o povo eleito de Deus, e o resto vai tudo para o inferno. Eu tenho uma irmã que é batista, e ela fala que morre de dó de mim. Aí eu falo: por que você morre de dó de mim? Porque você vai para o inferno com esse negócio de espírito vivo. Eu falei: tudo bem. Você conhece bem o capitão, o chefe, né? Que negócio é esse? Mas você está falando que eu vou para o inferno, você conhece o lugar. Você já me arranjou um quarto, um apartamento, um negócio qualquer lá. Se você conhecer bem o capitão, você fala para ele: ó, o meu irmão vem com o maior prazer aqui para o inferno. Mas tem que ter serviço. Se for para ficar naquele cozimento sem vergonha, eterno, que não faz nada, você fica num tachão do capeta, cozinhando, sem tempero, que não faz nem caldo. Para que servem essas férias no inferno? Então eu não quero saber disso não. Então eu tenho esperança, mas eu tenho fé na minha programação, e eu vou fazer da minha fé uma fé ativa. Porque se a gente não for atrás daquilo que quer, nós terminamos não conseguindo. Veja só, o Cortella tem uma crônica sobre isso. Esperança significa para nós esperar que dê certo. Esperar. Vocês se lembram do baiano que estava na rede? Aí, naquela coragem absurda de trabalho, ele numa, a mãe na outra rede. Ele pergunta para a mãe: manhinha, meia hora depois a resposta: que foi? Meia hora depois pergunta de novo: tartaruga morde? Meia hora depois ela pergunta: por quê? Porque veio um ali correndo por demais. Ou seja, o problema dele é assim: eu vou esperar que essa tartaruga chegue para ver se ela realmente morde. É isso que nós temos feito. A gente quer esperar de boca aberta. A gente quer fazer uma programação e a gente fala assim: não tem que me preocupar com isso não. Jesus falou para a gente não se preocupar, e Deus proverá. Deus proverá naquele que se esforça para obter. O estudante que espera passar no vestibular, agora não tem vestibular mais, estou ficando velho, agora é Enem, isso é estranho. O estudante que espera tirar nota boa no Enem sem estudar, ele não vai ter cólera espiritual, não tem jeito. Ele tem que trabalhar, se dedicar, estudar para valer, para poder conseguir a nota. Também assim na vida espiritual, para a gente alcançar uma evolução espiritual, uma evolução moral, além da evolução intelectual, nós temos que nos dedicar, nos esforçar, não é ficar esperando. Todo mundo já tomou paz? Eu não. Eu não. Quem não tomou, por favor. Quem não tomou, deixa o cinquentinha aqui na mesa, tá? Então, na verdade, nós não estamos ali com o verbo esperar, nem nessa frase, esperar que dê certo. Nós estamos ali no verbo esperançar, que significa ir atrás, buscar, não desistir. Quais são os nossos projetos desse ano? Quais são os projetos de vocês desse ano?
Que tipo de projeto? Eu tenho que ficar quieto, hein? Não, não precisa não. Aí Só você ficar na faz. frente. Só basta ficar um pouco na frente. Italiano que não mexe com as mãos. Se você me prender a tua mão, eu fico mudo. Não, mas de boa. Então, se a gente não for atrás dos objetivos que nós traçamos, quem vai fazer? Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é preciso nós entendermos que nós temos que nos amar. E para mostrar que eu me amo, e além de me amar, sou capaz de me perdoar nos erros eventuais que vou cometer, é preciso eu entender que mesmo nós tendo religião, mesmo nós tendo uma certa religiosidade já diante da nossa religião, que o meu irmão também tem esta oportunidade de poder errar, porque nós erramos. Nós não somos santos, nós não somos espíritos de luz. Nós estamos a caminho dessa luz. Por enquanto a nossa luz é uma luzinha de vela, daqui a bem vagabundinha, bem apagadinha. Qualquer vento apaga a nossa chama. Então é preciso que, além de fazer essa programação, de eu querer me melhorar, é preciso eu entender que eu tenho que dar a oportunidade ao outro de ser compreendido. O Roden, no livro Caminho da Felicidade, ele tem um capítulo dizendo: deixe que o outro seja como ele é, entenda-o nas suas dificuldades e ajude-o nas suas necessidades. Ou seja, a gente não tem que impor ao outro. Essa é uma grande causa de desfazer casamento. Que o marido casa e fala: a mulher tem que me obedecer. A mulher já, por princípio, desde pequena já mandou, então ela acha que vai ser obedecida. Eu me lembro que quando eu casei, naquele tempo, assim, mulher não podia trabalhar. Aí a minha esposa era professora. E eu adorei, porque ela ganhava um dinheirinho também. Não sou eu. Ela também ganhava um dinheirinho para a gente fazer despesa. Porque vocês imaginem estudantes sem dinheiro, fazendo curso de medicina, e se não tivesse ganhando dinheiro, vai comer o quê? Doida foi ela que casou com a estudante. Ora, com isso, a gente começa a perceber que o outro é uma individualidade, com as suas necessidades, com as suas conquistas, com seus erros, com seus acertos, e que merece ser respeitado na sua individualidade, precisa ser respeitado. Então não é o marido que manda, não é a mulher que manda, não existe esse negócio, você faz o que eu mando. Eu tenho amigos que falam, eu tenho um amigo que fala assim: não, lá em casa eu mando eu. Aí eu pergunto para ele: mas lá você é amado ou você é temido? Eu sou temido. Né? Quando eu vi uma senhora falando que não sei quantos, 40 anos de casamento, o marido nunca olhou nos olhos. Devia ser tudo no escuro. Né? Então, ir atrás, buscar, não desistir. O que é que nós viemos fazer aqui? O que é que nós estamos fazendo nesse mundo? Será que nós viemos aqui nesse mundo para comer, beber, dormir, engordar e desencarnar? Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui precisa ser trabalhado. Quando nós saímos de espíritos errantes para um plano reencarnatório, nós fomos lá, fizemos uma programação. A espiritualidade escolheu o melhor espermatozoide, o melhor óvulo para fazer a fecundação, para que a gente tivesse um corpo compatível com aquilo que nós achávamos que era a nossa necessidade, para a gente desenvolver a nossa função aqui na face da Terra. Ora, se programamos a ter um corpo que é perecível, que vai lá para os bichinhos comer, ou que você faz uma pimenta do reino lá na cremação, a única vantagem da cremação é que você guarda a pimenta do reino em casa, né? De vez em quando você joga na comida para matar a saudade. Ou seja, o que é que nós devemos fazer? Somos animais irracionais? Não somos. Se não somos, temos um objetivo. Esse objetivo é a esperança da nossa luminosidade interior. É a transformação. É a nossa reforma íntima. A nossa modificação. Nós estamos aqui corrigindo rumos. Todos nós erramos muito nas encarnações passadas. Como grupo e como indivíduos. Nós estamos reencarnando os mesmos indivíduos no mesmo grupo familiar há muitíssimos séculos. E sempre que voltamos como encarnados, nós estamos repetindo os mesmos clichês.
Porque a gente faz a programação, mas a gente não se dispõe a ir atrás, a cumprir, a buscar, a não desistir. A gente não pode desistir da pessoa que a gente ama, do filho, da esposa, do marido. Ah, é muito fácil acabar isso? É muito fácil, mas não a ligação energética, desfazer a ligação energética. Quando a gente faz esse compromisso no plano material, existe uma ligação energética entre nós. Essa não se desfaz. Eu tenho uma comadre que ela está desquitando para o compadre, eu falei para ela: vocês só estão interrompendo a coisa, porque vocês vão ter que recomeçar, não parou. Aí veio para mim e falou assim: eu suicido, mas não reencarno. Bom, mas o espírito não suicida. Não precisa. Então, por que a dor? Se a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu no plano pré-encarnatório, se a gente não faz aquilo que a gente projetou e programou para fazer, a espiritualidade precisa mandar um recadinho para nós. Esse recadinho, como é que é o nome dele? Dor. Mas a dor é Deus que manda? A dor é a espiritualidade que põe? Não. Na vivência nossa, nós armazenamos dentro das nossas células uma estruturazinha chamada mitocôndria. Que o André Luiz escreveu em 1944, depois de 1944. Essa mitocôndria dentro do citoplasma da célula é um armazenador de energia, um condensador. Ali a gente armazena a energia que quer. Se a energia que nós estamos armazenando for uma energia equilibrada, harmonizada, fraterna, amorosa, ela vai facilitar a saúde do corpo. Se essa energia que nós vamos armazenar for energia desarmonizada, negativa, desamorosa, de mágoa, de raiva intensa, que a raiva é um sentimento natural. O problema é saber o que nós fazemos da raiva. Ficar indignado com raiva é muito fácil. A gente vendo um programa de televisão dessas corrupções que nós estamos aí de mãos cheias, a gente fala: mas que cara desonesto. O primeiro sinaleiro que nós paramos, o guarda para a gente e fala assim: ó, dá 50 aí, senão tem multa. O que a gente faz? Não é assim? O estudante está lá fazendo a sua prova, não sabe a questão, pega a prova do colega e cola. O que é isso? Ou seja, a gente quer condenar no outro, que é a passagem do Evangelho, aquilo que a gente pratica com frequência. Então, a ética começa de nós. O exemplo, principalmente de nós, os religiosos. Então, o que é a dor? A dor é uma mensagem que costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte. Isso aqui fala alguma coisa para vocês? Vocês já viram esse nome? Não? Na época de Jesus, como é que chamava a região onde se jogavam os cadáveres? Não tinha cremação naquele tempo. Podia ter também, né? Algumas tribos, inclusive, faziam cremação. Alguns povos usavam cremação. Essa região, sombra de morte, porque é ali que se jogavam os cadáveres. Onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. Mesmo sendo jogado lá, quando naquele tempo você descobria que estava com lepra, você ia para onde? Para as cavernas, para os isolamentos. Mas você tendo fé, você conseguia sair dessa região. Tem um filme, não sei se é o Ben-Hur, que tem a cura da família leprosa, né? Então, na verdade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, dessa região de sombras e de morte, de ranger de dentes, e Jesus falou isso: serei jogado numa região de ranger de dentes. Nessas trevas, porque elas são mais do corpo do que do espírito, mas essa luz interior que nós temos, que é a esperança, porque somos fagulhas de Deus. Quando quando Deus nos deu a vida como presente, Ele nos deu também a esperança, a fé de que nós somos copartícipes nessa obra de Jesus. Então, mas não é aquela fé do esperar de boca aberta, é a fé de ir atrás daquilo que a gente quer. Ainda, nós gostamos muito disso aqui, ó. Discussões improdutivas, pregações de palavras
orador falando bonito, mas não faz coisa nenhuma. E as obras? Onde é que as obras estão? Vamos supor que desse um tufão aqui agora que a gente desencarnasse todo mundo. Eu não trago ninguém não, tá? Como é que estaria a nossa situação para encarar nosso anjo de guarda? Ele ia perguntar assim para nós: quais são as obras que você está trazendo para o lado de cá? O que a gente apresentaria? Nós adoramos ficar falando de político, nós adoramos ficar falando de futebol, da vida dos outros. O espírita não faz isso, não é? Mas o espírito é caridoso. O espírito é uma expressão caridosa. Você sabe o fulano? Sim. Olha, eu gosto muito dele, mas é um craque. Mas já falou que gosta. Você sabe da minha comadre? Olha, é uma pessoa maravilhosa, mas é uma perrapada danada. Mas primeiro nós botamos lá em cima, para depois a gente divulgar. Algumas casas espíritas, alguns grupos religiosos, a gente não sai de costa, a gente sai de frente, né? Que é para ninguém falar de você pelas costas. Então, então, onde estão as nossas obras? Porque a fé sem obras é morte. Não adianta falar que nós temos fé, que nós somos trabalhadores da seara de Jesus. Sim, mas ele, cadê as obras? O que nós estamos fazendo? Que análise nós fazemos da nossa participação, da nossa participação na comunidade onde nós estamos inseridos? Como é que nós participamos? É tudo problema do governo, da prefeitura? Ou nós participamos desse conviver e viver? É muito mais fácil a gente botar a culpa no governo. Isso é problema do governo. A mendicância é problema do governo. A saúde é problema do governo. Aquela senhora que está lá na casa dela, numa miséria danada, não tem o que comer, não dá conta de se levantar porque está doente, não tem o que beber, é um problema do governo. O governo tem que ir atrás da primeira pedra. Essa mulher que se converteu ao cristianismo, que tinha Jesus como seu guia e modelo, essa mulher mereceu por parte de Jesus, mesmo com todas as restrições que se fazia à mulher daquele tempo, essa homenagem à mulher, na sua função sublime que ela tem na face da terra, não só de companheira, mas também de mãe e, evidentemente, de anjo de guarda. E esse ano novo seja para nós uma reflexão nessas colocações de Jesus. Muito grato por vocês estarem aqui. Muita luz. Daqui um pouquinho, nós vamos descansar um pouquinho, se vocês quiserem fazer perguntas, para nós passarmos, porque nós... E nós? Só com o nosso grupo familiar, se a situação está boa para nós, o resto é que se arranje. Como é que é a nossa participação? Onde estão as nossas obras? Ali comeu um pouquinho. Nem todos podem oferecer. Eu não sei, está faltando uma coisa ali. Então, nem todos nós, olha, eu sei não, senhor. Nem todos nós realmente podemos ainda oferecer esse benefício da esperança. Porque a maioria de nós vive na desesperança, porque não tem produtividade amorosa no campo da esperança. Quantas vezes eu me lembro de pacientes que chegavam no consultório, aí começavam a dizer, diante de uma doença crônica, uma infecção urinária crônica, uma insuficiência renal crônica, ele começava a contar a história dele e falava assim, porque eu já consultei com o doutor fulano de tal, com o doutor Beltrão, já fui em São Paulo, consultei na Beneficência Portuguesa, no Hospital Latino, e eu ia com vontade de abrir a gaveta e entrar na gaveta, porque eu falei, Deus do céu, o cara já consultou com os povos do Brasil inteiro, e eu vou fazer o quê aqui? Mas tinha uma coisa que a gente faz diferente quando nós queremos amar. Houve uma pesquisa pelo Cornell, nos Estados Unidos, em que ele foi nos melhores hospitais universitários e perguntou para os pacientes: vocês gostariam que seus médicos conversassem com vocês sobre religião, religiosidade e espiritualidade? 64% das pessoas disseram que sim.
Tem que se notar que nos Estados Unidos a maioria é protestante. No Brasil nós temos pouco trabalho nesse sentido, mas na verdade aqueles que foram em sua maioria entrevistados deram a mesma resposta: gostariam que os seus médicos conversassem com ele sobre esses 3 aspectos. E os médicos conversam? Às vezes não dá tempo nem de sentar, na verdade. Eu me lembro de uma senhora, eu estava atendendo no ambulatório do SUS, substituindo um colega, aí ela chegou, eu cumprimentei, recebi na porta, pedi para sentar, ela ficou olhando para mim de olho grande. Eu falei, alguma coisa errada. Aí eu falei para ela, pode sentar. Ela falou assim para mim, eu sou do SUS. Eu falei, não, a senhora não é do SUS, a senhora agora é minha paciente. A senhora é minha amiga, então nós vamos conversar. Mas aqui a gente não senta. Aqui agora a senhora senta, a senhora agora tem uma cadeira. Ou seja, nós somos acostumados a serem bem tratados também. Por quê? Porque o médico tem que fazer volume, 40 consultas em 2 horas. Isso é desumano, impossível de ser feito. Evidentemente que me tiraram, é impossível de ser feito. Mas nem todo mundo, evidentemente, tem essa mesma conduta, somente. Então, o que nós, diante de uma situação, de uma doença em que o paciente não está tendo esperança de ser curado, e tinha um cardiologista na Santa Casa que dizia para o paciente assim, não, você já morreu, você só esqueceu de cair. É essa a esperança que a gente vai levar? Não. Zé de Menezes diz o seguinte: um abraço fraterno de corações que se amam é capaz de reverter qualquer doença. Um abraço, hein? Não falou nem medicação, não. Será que nós nos abraçamos dentro do grupo de religiosos que nós somos? É o grupo que a gente trabalha. Será que a gente se abraça carinhosamente, fraternalmente, com muito amor, trocando energias amorosas de coração para coração? Será que isso acontece? Não vou perguntar para você. Então o que nós precisamos é levar esperança. Joana de Ângeles diz textualmente: pior do que matar o corpo é matar a esperança. Ah, não, minha doença é grave. Tudo bem. Aí você chega e vai ajudá-la a se curar, porque na verdade a cura ela é pessoal. A gente dá energia através das orações, das preces, das rezas, do passe, mas o aproveitamento dessa energia é um problema particular de cada um. Porque Jesus tinha uma recomendação extraordinária a respeito disso: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você foi lá e conseguiu a graça, conseguiu ser energizado. Mas o que é que você vai fazer daí para frente? Como é que vai ser a sua programação? Você foi porque você tem fé e esperança de ser curado. Mas e a mudança de hábito? A reforma interior é por conta de quem? É por conta de cada um. É aí que nós temos que modificar hábitos, é aí que a palavra de Jesus nos pega em cheio. Vai e não pegues mais. Ou seja, se você veio aqui e conseguiu, você vai na igreja, seja qual ela for, consegue a graça da bênção de Deus, mas se você não modifica seus hábitos, suas atitudes, sua maneira de pensar, sua maneira de se expressar, a sua maneira de relacionar, como é que vai conseguir curar? Ninguém cura a força. Jesus não cura ninguém à força, Deus não cura ninguém à força. Nós é que temos que trabalhar para isso. É essa a expressão de Jesus: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então qual é a solução para nós que estamos aqui reencarnados? Orientação, esclarecimento e ensino. O que significa isso? Evolução intelectual. Mas ao lado da evolução intelectual, que é a primeira que vem, nós temos que nos crescer em Espírito de Jesus. Ele tem que crescer em nós, a ponto de Paulo dizer na vida dele: não sou eu mais que estou em Jesus, mas Jesus que vive em mim. Ou seja, no dia que nós colocarmos Jesus como nosso companheiro, colocarmos Deus como nosso sócio, nós vamos ver no outro um irmão a ser amado. Porque existia muita concorrência nas religiões antigas, por causa daquela concorrência do lugar ao lado direito.
de Deus, né? O lugar dos ungidos, daqueles que ficam o dia inteiro ali puxando o saco de Deus. Deus, isso aqui é um cafezinho, Deus, isso aqui é um pãozinho. Sem nenhuma utilidade, sem nenhuma participação na obra. Então, na verdade, nós temos que enriquecer o nosso espírito em Jesus. A nossa ponte, o nosso elo de ligação com Jesus, como é que chama? Entendeu? Nosso próximo. O próximo é a nossa ligação com Jesus. Porque ele falou, se socorreres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Revelar o Senhor não na palavra só, mas na experiência diária, é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes do Evangelho. Evangelização. Jesus não fez só pregação. Jesus falou, fez, mostrando como é que se fazia. Então, a cada um de nós, segundo as nossas obras. Quais têm sido as nossas obras? O que é que nós temos feito? A gente pode hoje, quando a gente for dormir, quando o corpo for dormir, a gente no exercício de desdobramento, antes de dormir, fazer uma autoanálise. O que é que eu tenho feito de bom? O que é que eu tenho feito de não tão bom? O que é que facilita eu me exasperar, eu ficar com raiva, eu sair para a briga, eu ficar bravo? Quais são as situações? Como é que eu vou fazer para me corrigir? Como é que eu vou fazer para largar desse cigarro que está me causando câncer? E o fumante tem uma vantagem quanto a isso, ele pode escolher o lugar do câncer. Mas você vai ter, vai? De garganta, de estômago, de próstata, de bexiga, ele pode escolher. O que é que eu vou fazer para largar dessa droga que me atormenta, desse álcool que me atormenta, que está acabando com o meu grupo familiar? Como é que eu vou fazer? É uma programação a ser estabelecida. É fácil largar de vício? Não, não é fácil, por isso que chama vício. Porque se fosse fácil, podia ter até outro nome. Mas Jesus não só falava, Jesus fazia. Então, a propaganda mais elevada é nós mostrarmos que além da gente fazer, além da gente pregar, nós estamos fazendo. Bezerra de Menezes está sendo feita na Federação Espírita Brasileira, que é no Rio de Janeiro, e ele falando sobre caridade, sobre bondade, fraternidade. Quando ele pegou o bonde para ir embora, ele viu que tinha uma senhora que entrou e veio direto nele. Ele se levantou e deu lugar para ela. Aí ele perguntou para ela, por que a senhora sabia que eu ia me levantar? Porque eu assisti sua palestra lá na FEB. Olha que coisa. Então a gente fica falando como brincadeira, mas na verdade nós somos observados. Você imagina, a gente fala sobre amor aqui e tal, quando nós chegarmos ali no Matabu, alguém daqui que está mais com pressa me fecha. O que eu vou falar para ele? Oi, irmão, dá lembrança para sua mãe. É assim que a gente faz? Oi, infeliz, como é que está sua mãe? É? Aí o cara vai olhar e falar assim, dois animalescos, né? Um que fechou o outro e o outro que xingou um. Será que esse é o exemplo que nós vamos ter? E o terceiro que estiver observando a gente? O que ele vai pensar de nós? Esse aqui é um verso que tem uma canção do Nelson Cavaquinho, foi gravado pela Bete Carvalho, gravada por vários cantores. É um samba feito em 1973, chamado Juízo Final. Vejam que profundidade esse verso. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz chegará aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Eu não vou cantar porque vocês não merecem isso. Mas o sol brilha sobre justos e injustos todos os dias. Nós sabemos que a luz vai chegar para nós. Porque nós estamos trabalhando para isso, todos nós. Cada encarnação nossa nós vamos trabalhando devagarinho, vamos nos melhorando, vamos começando a amar mais, a servir mais, a ajudar mais, a nos condoer mais com o sofrimento do outro e não ficar ligando tanto para o sofrimento da gente. Eu tive no Hospital das Clínicas uma vez um senhor, que eu citei como exemplo para os estudantes. Ele tinha uma insuficiência renal crônica, não estava aguentando nem andar,
mas eles se levantavam para ver cada paciente daqueles que estavam precisando de água, se queria ir ao banheiro, se queria que chamasse a enfermeira. Ele esquecia o sofrimento dele para poder se condoer do sofrimento do outro, da necessidade do outro. Então, a luz vai chegar para todos nós. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Estamos saindo dessa era. Nós estamos indo para um mundo de regeneração. Do mal será queimada a semente. Nós vamos passar por um mundo em que o amor vai predominar. Ainda, lentamente, devagarinho. Mas, na verdade, nós vamos atingir um grau de perfeição moral em que nós seremos espíritos amorosos, em que o amor será eterno novamente. Em que nós mais não nos odiaremos, nós não vamos brigar, não vamos precisar de brigar, de nos entender, porque nós vamos um compreender o outro. Nesse ano, então, que inicia, o meu voto para todo mundo é que nós conjuguemos o verbo esperançar, no sentido de alcançar. Porque esse que está aqui a aparecer para Miriam de Madalena, Miriam de Magdala, para Maria de Madalena, quando Jesus faz a sua primeira aparição, ele apareceu para ela. E olha o significado simbólico disso. Mulher naquele tempo não podia nada. Ela mal podia conversar com o pai e com os irmãos, alguns primos em primeiro lugar. No entanto, essa mulher, que havia se regenerado de uma vida conturbada, que não havia sido apedrejado porque Jesus olhou para a multidão que deveria imolá-la e perguntou à multidão: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa mulher que se converteu ao cristianismo, que tinha Jesus como seu guia e modelo, essa mulher mereceu por parte de Jesus, mesmo todas as restrições que se fazia à mulher daquele tempo, essa homenagem à mulher, na sua função sublime que ela tem na face da terra, não só de companheira, mas também de mãe e, evidentemente, de anjo de guarda. E esse ano novo seja para nós uma reflexão nessas colocações de Jesus. Muito grato por vocês estarem aqui. Saúde. Daqui um pouquinho, nós vamos descansar um pouquinho, se vocês quiserem fazer perguntas, para nós passarmos